Essa história que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, gente, é uma das histórias mais intensas que eu já li de Star Wars. No Império Contra-Ataca, a gente tem uma cena muito interessante. Vader conversando com o seu mestre, Palpatine. Palpatine revela pra ele que ele sabia muito bem que o garoto, o jovem Luke Skywalker, o menino, era na realidade o filho de Anakin Skywalker e Padmé. Este rapaz é o filho de Anakin Skywalker. Palpatine já conhecia a existência do Luke Skywalker antes dessa cena, só que a gente nunca foi dito como que isso aconteceu. Agora, como ele realmente descobriu isso, tá aqui nesse livro, de um certo ponto de vista, o Império Contra-Ataca. Então vamos começar. O Imperador Palpatine sentiu um grande distúrbio na força. Ela entrou em erupção, clara como uma nave emergindo do hiperespaço, enviando ondas de choque através da escuridão e da luz, do frio e das chamas. Palpatine fechou seus olhos e, apesar de estar fisicamente cercado pela escuridão, isso deu a ele uma visão. Já havia se passado tempo desde que aconteceu um distúrbio na força dessa magnitude, quando um pico na força deixou a galáxia escapar da supervisão de Palpatine. Esse foi o dia que a Estrela da Morte foi destruída por um piloto, mas a conexão daquele piloto com a força era um mistério até momentos atrás. O que Palpatine viu através da força deveria tê-lo assustado demais. No chão do seu escritório na capital do Império, havia 2 corpos de guardas reais, com seus capacetes decepados e jogados no chão, e ao lado deles, uma figura estava em pé, estoica, intimidadora, fria. Assim como o Sith das antigas lendas, o poder emanava de seu corpo. Afinal, os Sith sempre tentavam tomar o poder. Esse era o caminho dos Sith. Essa figura permaneceu em uma posição de sentido, com um sabre vermelho em sua mão. Sombras projetavam-se no seu rosto encapuzado. Um breve olhar foi o suficiente para mostrar que era um jovem. Não era um velho bruxo como Dukan, não era coberto de tatuagens demoníacas como Darth Maul, e não era desengonçado uma mistura orgânica e mecânica como Vader. Pelo que parecia, era apenas um menino. Palpatine então, como um terceiro, ele observou a visão se desenrolando. De uma cadeira distante ergueu-se uma outra figura encapuzada. Ele reconheceu claramente que era ele mesmo na visão. O misterioso agressor ergueu seu sabre de luz vermelho. Ele o manteve em posição de ataque enquanto o Imperador se aproximava do atacante. Na tradição do Sith, sempre havia uma disputa de batalha interminável entre o mestre e o aprendiz. O próprio Palpatine já teve essas visões visitando Korriban, Malachor e outros lugares mergulhados no lado sombrio. É sempre o aprendiz encapuzado empunhando o sabre de luz. Sempre os arrogantes caminham até o alvo pretendido. Às vezes o mestre morre, na maioria das vezes o aprendiz morre. Era a dança da regra de 2 e Palpatine conhecia ela muito bem. Só que esse encontro ele parecia diferente. Esse encontro parecia muito mais. A figura encapuzada apertou seus dedos em nada. Era um sufocamento da força. Palpatine assistia ele mesmo tentando retaliar. Relâmpagos da força explodiam de seus dedos. Mas o poder daquele estrangulamento, ele frustrava o seu ataque. Palpatine não aguentava. O Imperador caiu de joelhos. Seus braços desabaram. Ele não conseguia esconder os seus próprios tremores. Não era de medo ou de emoção, mas era de pura dor. Luke então, em um piscar de olhos, mata o Imperador com seu sabre de luz vermelho. Palpatine deveria ter achado aquela visão assustadora, talvez até mesmo ameaçadora, mas ainda assim surgiu apenas uma leve curiosidade. É claro que existiria um outro aspirante ou conquistador ambicioso. Essas ilusões eram admiráveis. Era o caminho do Sith. O menino se aproximou, como se ele pudesse ver Palpatine. Se aproximando, algo fez sentido para Palpatine. É como se existisse uma outra camada aqui nesse mistério. Quando o jovem tirou o capuz, era Luke Skywalker. Você fez bem, disse uma nova voz. A voz estava vindo do mesmo lugar que Palpatine teve a visão, porque ele era o sonhador, ou ele estava aproveitando a visão de um sonhador. Palpatine reconheceu a voz. Era de Anakin Skywalker. Não foi surpresa para Palpatine descobrir que Lord Vader sonhava em derrubá-lo. É tudo que o Sith realmente faz, mas meros sonhos geralmente não são poderosos o suficiente para causar um distúrbio na força. Nem mesmo aqueles que carregam algum tipo de profecia. Havia algo mais por trás disso. Algo tão poderoso assim precisava de paixão, precisava de desejo por trás disso. Esse garoto, qual era a conexão, Palpatine pensava. Se isso fosse uma ilusão de Vader, apenas uma coisa o tornaria completo. A figura familiar de Padmé Amidala então apareceu. Primeiramente, ela fez contato visual com Vader, e de repente Palpatine viu as coisas como elas realmente eram. Aquela perturbação, aquele distúrbio,
a feroz defesa daquela visão dentro do caos etéreo, o desejo, a necessidade daquele sigilo. Não era apenas um empreendimento estratégico, mas uma explosão de emoção que destruía a própria força. Olhando para Vader, Luke disse, pai. Olhando para Padmé, Luke disse, mãe. Você se saiu muito bem, disse Vader olhando para Luke Skywalker. Tudo que restava era Vader e esse Luke. Luke Skywalker. A força então expulsou Palpatine dessa visão, mas ele já tinha visto o suficiente. O quanto Vader realmente sabe, pensou Palpatine. Até onde ele vai para esconder essa traição? Palpatine logo descobriria a verdade. Ele então comunicou Vader, ele ativou seu holograma, ele viu o Lorde das Trevas se ajoelhar na sua frente. Quais são as suas ordens, meu mestre? Foi o que Vader disse para o seu mestre, e o seu mestre respondeu. Há um grande distúrbio na força. E é basicamente isso aí, galera. Vou ser sincero com vocês aqui, de todas as histórias que a gente tem no canon, essa daí é uma das mais interessantes. Se você ler esse capítulo inteiro, você vê que Palpatine ele basicamente invade esse sonho que o Vader tá tendo à força. O Vader psicologicamente ele tenta bloquear essas emoções, esses sentimentos. Como a gente sabe, né, o Palpatine ele tem uma facilidade gigantesca em prever, sentir o que aquela pessoa tá querendo ou pensando. O Palpatine ele tem essa habilidade muito aguçada e o Vader sabe disso. Então ele criou meio que essa barreira natural contra o seu mestre, que infelizmente, né, não foi o suficiente. Palpatine é poderoso demais e ainda assim consegue invadir a mente dele. Esse sonho aí não é necessariamente uma profecia, não é algo que vai acontecer. É só meio que o desejo de Vader, o que ele queria que acontecesse. Ele queria o Luke, né, de sabre vermelho do seu lado, caído pro lado sombrio, ajudando ele a finalmente conseguir matar o Imperador. Esse era o sonho de Vader, por mais fictício que possa parecer. O Luke do lado sombrio sufocando Palpatine com a força e Palpatine não conseguindo retaliar é um pouco exagerado, a não ser que fosse um Luke assim, grão-mestre, muito treinado, um mestre Sith no caso. Eu acho que o Luke Skywalker não teria essa capacidade. Palpatine é incrivelmente poderoso. Agora, como o Vader teve esse sonho do Luke Skywalker? Isso daqui é antes mesmo do Palpatine descobrir que o Luke é filho do Vader. E a gente percebe também que nessa situação, o Vader também já sabia que o Luke era filho dele. Esse diálogo nesse holograma aqui é basicamente os dois jogando verde. Palpatine já sabia da existência do Luke e o Vader também já sabia da existência do Luke. Depois que a Estrela da Morte foi destruída, um dos maiores focos, objetivos principais do Vader foi descobrir quem que é o cara que destruiu a Estrela da Morte. Vader conseguiu fazer a conexão, né? Um cara para fazer um tiro daquele super preciso, ele tinha que ser um cara extremamente forte com a força. E quando o Vader estava atrás da nave do Luke, ele também sentiu que o piloto era muito sensível à força. Então o Vader ficou basicamente obcecado em encontrar esse piloto. Ele recrutou o Boba Fett. Boba Fett foi lá para Tatooine, foi para casa do Obi-Wan Kenobi. E lá em Tatooine ele fez a sua investigação e ele descobriu que o nome do piloto era Luke Skywalker e ele passou essa informação pro Vader. É assim que o Vader sabia da existência do Luke antes de conversar com Palpatine. Espero muito que gostaram dessa história, um abração pra vocês e se você gostou do vídeo, proteja sua mente, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.